bonitão. Negócio seguinte, esse sábado às 9 da manhã você vai acompanhar os melhores momentos do MagoCast da temporada 2021. É isso mesmo, o ano mal começou e a gente já tem muitas novidades, mas eu só vou te contar na próxima semana, no dia 15 de janeiro, quando começa o primeiro episódio do MagoCast temporada 2022. Então fica de olho, acompanha tudo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e já vai se ambientando com essa galera que é sensacional. Temos muitas novidades, várias notícias bem bacanas e teremos mais novidades para vocês que eu conto. Fica de olho. É puxar um pro outro, mas é Alberto. Alberto Costa da X-Cabos, Ah, o Costa? que é o nosso mais novo patrocinador. Quando vem aqui pra nós trocar ideia? Não sei, mas está convidado. Como diz o Danilo Gentili, queremos você aqui. Albertinho, queremos você aqui sentado na bancada Mas não conosco. Albertinho, tá? Próxima matéria, Você falou Albertinho. Albertinho. Se cortar isso aí, ó, eu tô sabendo, hein? Pronto, lá veio... Ó, gente, não dá. Magu, como é que pronuncia isso? Alguém. Tá aqui lá a vida. Alguém. Disponibiliza programa de... Quem é o dono da Ogen? O alguém. Quase isso. Alguém. Ren Harel e Kleber Reis. Inclusive o Clebão que estava aqui agora há pouco conosco. Ah, sim, aqui. Eu Que apresenta também o Café com Segurança todas as tava manhãs. aqui, veio tirar foto com a gente. Às 8 da manhã. Exatamente. Esqueci como pronuncia de novo. Ogen. Alguém, tá bom. Eu tenho dislexia, gente. Alguém disponibiliza... E só pra falar Tem, também, deixa eu falar. o Clebão publicou agora há pouco também um stories da gente aqui na bancada. Foi o que eu falei, ele veio aqui filmar a gente. Posso falar agora? Pode, fica à vontade agora. Já esqueci de novo como fala. Ogen. Alguém. Alguém disponibiliza programa de certificação 100% online para radares de seguranças. Magos. Esse é o negócio? Não, Tá. o meu é Magu. Revistas Segurança Eletrônica foi a nossa fonte. Traduz aí pra gente. Certificação 100% online para radares de segurança? Cara, pra quem não tá acostumado com a parte da segurança eletrônica, você tem sistemas de... Aqueles sensores que a galera coloca sensor de barreira, que é aqueles caninhos pretinhos que ficam no muro, sabe? Sim, Em vez sim, de colocar sim. cerca elétrica, Sim. fica mais fácil de explicar dessa forma para as pessoas. Que eu acho bem mais... Isso, em vez de colocar cerca, eu coloco esses sensores. São através de quê? Eles são através de... É um infravermelho. Tá. Então você tem o infravermelho passivo e o infravermelho ativo. Cortou o sinal, ele Cortou o sinal. apita na Então, hora. por exemplo, o infravermelho ativo, que é esse sistema, por exemplo, ele fica o tempo inteiro ali ligando o sinal. E tem o passivo. E o passivo, que esses são sensores, que não tem nenhum aqui na sala agora, mas aquele quando você entra no ambiente, Tem aqui atrás. é que ele está ali, né, verdade. É, mas enfim, Ele até falou com a gente uma É. hora. que quando você passa na frente, ele aciona. Esses são os passivos e o outro ativo. Então, na verdade, em vez de você colocar esse tipo de sensor, a Magos, que é uma tecnologia israelense, que o sócio do Clebão, o Ren, trouxe para cá, junto com ele, evidentemente, ele tem maior durabilidade porque ele exige menos manutenção. E a área de cobertura dele é maior. Então você tem lá, sei lá, 500 metros quadrados, você consegue fazer uma cobertura com esses sensores e tudo mais. E aí uma forma de É bom ajudar... pra fazer ainda, né? Sim. Portos, inclusive deu um treinamento recentemente, vários portos. Usina hidrelétrica. O Kleber estava no Pará, se eu não me engano, um tempo atrás, vem dessa questão da implantação nas usinas também. Então, várias áreas gigantes já estão usando esse tipo de tecnologia. Então, para a galera que quer se preparar para o próximo ano, em 2022, e ter conhecimento, enfim, entrar mais nessa área de segurança, isso é uma boa jogada, fazer parte desse treinamento aí. Inclusive, um grande abraço para o Kleber e para o Ren. Eu acho legal essa tecnologia. Eu sempre quero trazer todo tipo de tecnologia que é de uma empresa. Eu acho sempre legal ter essa tecnologia em residências, porque a pessoa às vezes tem um quintal grande, mora no interior. Então eu acho que essas coisas não devem ser... Tem que aproveitar, na verdade, e trazer pro lado residencial também. Eu vi no site da revista Segurança Eletrônica que, inclusive, tem uma matéria sobre segurança perimetral no setor agro. Então, tem várias tecnologias para isso. Nossa, porque lá precisa bastante, né? Exatamente. Inclusive, esse sensor Pra que me desse um ET ali. Total. Não, inclusive, esse sensor da Magos, por exemplo, ele detecta humanos, veículos, animais e até drones, cara. É muito legal o sistema Meu deles. medo é ele detectar e não aparecer nada. Aí não passa nem Wi-Fi. É tipo... Entendeu? Tipo Ghost. Apareceu um negócio ali que você fala, cadê? Você sabe que eu tenho uma luz de sensor no corredor. Aquela luz que carrega durante o dia com a luz Fotovoltaico. solar.
e à noite ela liga conforme você passa na frente. A porra da luz não me começa a acender sozinha. Eu falei, e aí, o que tá passando aqui? Ah, então... Aí eu descobri que era o sensor que tava pifando, graças a Deus, né? Será mesmo? Ou será que o Gasparzinho passou, deu uma pedalada Não ali? sei, eu não tenho problema nenhum, mas eu falo assim, se for aparecer, vem de dia, pelo amor de Deus. À noite não, que aí Cara, o melado desce. Eu tenho um cagaço da porra com esses negócios de fantasma, velho. Eu não acredito não, mas que existe, existe. Eu não acredito, eles são muito mentirosos. Não. Mas Bom, enfim, próxima matéria. Vamos falar do digníssimo arrebatador de bitcoins. Senhor. Elon Musk quer fazer a gente ter chip na cabeça em 2022, fonte olhar digital. Decorei, hein? Vamos. Deixa eu ver se eu li certo. É isso mesmo. Que porra é essa, mano? Cara, eu vou ler aqui. Os caras já estão falando eu vou até não ler é mais esse aquele pedacinho chip da que os caras matéria. querem controlar nós. Os caras já querem meter um... Tem um filme que fala disso. Um filme que fala sobre os chips na cabeça? Tem. É Vai lembrando enquanto eu falo da matéria. Como? É? Kingsman. É? Inclusive, ano que vem tem filme da Kingsman, A Origem. Ah, Falamos disso no episódio passado. E não é na cabeça, na verdade, o da Kingsman é aqui na Não, nuca, mas eu na queria verdade. lembrar aquele que é com o brasileiro lá, que ele viaja pra um asteroide... Ah, pra um negócio, redondo. um artificial e tal. É, e aí eles têm, né, meio com um computadorzinho aqui, esqueci. É com- Millennium, não. Millennium. Elysium. Fernando falou aqui, Elysium, isso aí. É com o Wagner Moura. Isso, esse aí. Eu não sei, todos os papéis dele, eu olho pra cara dele e eu vejo o Capitão Nascimento. Não adianta, ele vai ser o eterno capitão. Ou o assim. Narcos, né, velho? É. Eu sou Pablo Eu não Emílio assisti. Escobar. Ele fala bem assim, Escobar. Ele é bem esquisito. Ele disse que ele não sabia falar espanhol, né? Aprendeu pra falar no aprendeu. filme. mas também foi lá pra Colômbia e ficou fazendo um intensivão lá na Aprendeu é muita coisa. Universidade Católica de Adoro os colombianos. Bogotá. Tô sempre aí. Um abraço pra você. É um diferencial. Então tem um aplicativo que eu consigo monitorar várias paradas, cara. É muito legal Nossa, isso. é legal. E aí, foi, porra, vários prós. Mas não é o smartwatch. Quais são os contra? O contra tem 2. Autonomia de bateria. Então ele descarrega um pouco mais rápido. E o monitoramento em ambiente fechado, que ele não é tão preciso. Então ele tem GPS também. Então talvez ele se perca alguma coisinha nesse sentido. Mas eu achei legal, por exemplo, eu consigo atender, eu fico muito na moto. Pra quem está na moto, eu consigo atender o celular por ele. Se você tiver com fone de ouvido, melhor ainda. Cara, eu consigo ver quem tá chamando. Às vezes é uma coisa, isso aqui não precisa atender agora, eu Exatamente, consigo parar. é por isso que eu uso. Então, cara, é sensacional. Ele é resistente a 50 metros na água. O meu é 50 metros longe. O seu não é Não, a prova d'água? É a também. prova d'água também, né? Mas é bom ficar longe, né? E achei legal também que ele tem memória pra música. Você consegue jogar música nele pra ouvir alguma coisa assim. Por que eles falam eles têm um pouquinho. que não é um smartwatch? Por que eles falam que não é bom? Porque eles falam que não tem um sistema operacional. É a única coisa que diferencia um relógio desse de um outro é o sistema operacional. O seu, por exemplo, usa o sistema iOS. O meu não tem um sistema embarcado nele. Ah, entendi. E aí, por isso, eu não consigo instalar, por exemplo, o Spotify direto nele. Você consegue colocar o Spotify Sim, no já, seu... já tá aqui já. Então, é a única diferença. O resto é a mesma É coisa, só velho. instalar, ué. E não tem diferença nenhuma, por exemplo, de um Halo que custa R$200. Mentira, tem porque... não é a prova d'água, enfim, mas é um relógio do mesmo jeito, cara. E outra, você tem eu tenho aquela... A Fit Band lá, que é a da Samsung também. O outro amigo tem a Mi Band, que é as pulseirinhas. É a mesma bosta. Funcionando, filho. Cara. Pra que te serve é o... Sim. Como eu gosto de falar, pra que é o que vai fazer, tá ótimo. O melhor equipamento é aquele que serve pra você. Exatamente. Bom, vamos falar então, falando ainda de tecnologia, falando do design do Galaxy, né? S22, 22+, e o Ultra, a fonte foi o Tecmundo. Qual foi a novidade, Magu? O que é que veio de tão diferente assim? Vazaram! Pera um pouquinho. Já viu esse vídeo? Não. Você não vê esse meme? Como que é? A menininha fala, ei, ela dá uma... Meu, é muito engraçado, mano. É o hype do momento. Ai, mano, zoado. Você nunca viu isso aí? Não, esse eu não vi. Vai pros cortes essa. O que eu vi foi esses vazamentos do Galaxy S22 que continuam. Cada hora aparece um vazamento. Eu não sei até que ponto os caras estão vazando, soltando ou não estão. Por que acontece? Quando eles fazem os aparelhos, eles liberam no mercado algumas coisas só da carcaça. Sem o sistema operacional. Para os fabricantes de capinha, de película começar já a se matar e fazer. Porque senão chega no mercado lá o produto, ninguém tem capinha. Igual eu vi outro dia um pé de pano, foi tirar o celular. Eu juro por Deus, cara. O cara tirou o celular da caixa de pé no meio da loja. Quando ele fez assim, o celular fez assim, ó. Cara, destruiu em 7.815 pedacinhos de vidro, cara. Eu acho que era um Samsung, cara. De vidro. Acabou de comprar. Não, na loja. Ele tirou da loja. Ele pegou do balcão e fez assim, ó, pra abrir a caixa. Mano, deu dó ali. Eu falei, mano, que pé de pano. Mas enfim,
um especialista na internet, né, que é conhecido como OnLeaks, ele publicou um vídeo no Twitter, na verdade, mostrando os 3 visuais que chegarão agora em 2022. Então, nessa publicação, o jornalista Steve Hammerstoffer exibiu um vídeo dos modelos dummy, que é isso que eu falei, que são esses, é como se fosse um mockup, né, como se fosse uma maquetinha do S22, S22+, e S22 Ultra. Eu achei bem legal, ele é bonitinho. Eu não uso mais a Samsung, é uma marca que eu parei de usar já há algum tempo, mas eu tive vários Samsungs, tá, galera? O meu cunhado é fanático pela Samsung. Então a galera tinha muito disso, né? Sim. Era Apple ou Samsung. Eu, como sou mais pobrinho do que você, eu sempre usei Samsung. Não é questão de ser pobre, é questão de você ter carnê nas Casas Bahia. Fica puto toda vez que eu falo que ele é o rico. O cara tem uma Porsche parada na garagem. Mas o que adianta? Deu problema na partida, agora tem que esperar. Deu problema no pneu da roda. roda. Porque é híbrida. Nossa, é fogo desses carros, meu Deus do céu. Bota a energia solar. É híbrida, entrou água, não funciona. E eles colocaram também que é o compartimento aqui, o S-Pen para edição de ponta de linha. Enfim, são algumas imagens, então procura lá no Twitter, vazamento S22 Samsung. Falando de Samsung, vamos para a Sony, falando sobre o PS. Ou podíamos falar também sobre o Homem-Aranha, mas eu não assisti ainda, então não vou dar spoiler. Porque se eu tivesse assistido, eu falaria. Por que Sony e Homem-Aranha? O que tem a ver Sony e Homem-Aranha? Eles são da... Na verdade, a Sony comprou os direitos do Homem-Aranha. Ah, bonitão! E não vende pra Marvel nem a pau. Mas a Sony anuncia novas... Mas ela empresta. Ainda, né? Ela aluga. Até a Disney não comprar. Ela aluga. Sony anuncia novas cores para o DualSense e para o PS5. Fonte Jovem Nerd. O DualSense é o controle. Sim, né? sim. E eles anunciam novas cores para eles. Inclusive, eu fiquei sabendo que durante as gravações do filme do Homem-Aranha, o PlayStation liberou o jogo e um videogame pro Tom Holland pra ele jogar. E ele falou que curtiu pra caramba. Sério? Puta, que da hora. Antes da gente falar da matéria, que a fonte é o Jovem Nerd, um grande abraço pro Jovem Nerd, a galera lá que faz um trabalho excepcional. Então você, bonitão, que acompanha aqui o MagoCast, vai lá dar uma moral também pra galera do Jovem Nerd. Um grande abraço pra vocês. É sempre legal valorizar essa galera aí que tá... E o povo, gente boa pra cacete, E que nos inspira também, porque o MagoCast é novo e o Jovem Nerd já tá uma caralhada de tempo aí no mercado. Então, a Sony revelou as 3 cores dos controlinhos, que é o Galactic Purple. Purple Way! Purple Way! Isso. Perde pano. Então, o Galactic Purple, que é o roxinho. O Starlight Blue, que é um azul. E o Nova Pink, que é tipo um rosa-choque, um rosinha. E eles serão comercializados a partir de janeiro de 2022. Ou seja, vulgo mês que vem. Mês que vem já. Né? Mas é bacana, né? Porque tem mais opções aí, né? E aí você ficar mandando envelopar. E eu perdi aqui a continuação porque eu tô usando aqui o PDF aqui no celular. Mas agora vai falar dos consoles também. Então, além dessas 3 cores que rola pros controles, que é o azul, o rosa e o roxo, vão ter também no console, o console que é a estrutura, enfim, do aparelho, ou videogame em si. Vai ter também o que eles chamam de Cosmic Red e Midnight Black, que é vermelho e preto. Eu não sei pra que ficar dando esses nomes do caralho, mano. Midnight, Starlight, Dust in the Wind. O hambúrguer aqui é o hambúrguer. Você jogou virou o quê? Virou gourmet. Gourmet. Estão gourmetizando o PS. Então é o seguinte, pé de pano, vou dar a letra pra você aqui do jeito pé de panístico que a gente sabe fazer no MagoCast. Os consoles, o aparelho do PS5, em vez de ter o branco, só o branco, vai ter preto, vermelho, roxo, azul e rosa. E os controles, roxo, iPhone, né? Rosa e azul. Simples assim. Vamos botar mais cores no mundo. E detalhe, para poder piorar ainda mais, os pés de pano é vendido separadamente. É lógico, você acha? Né? E no Brasil ainda não tem previsão. Você compra... Teve um dia que eu tava aqui arrumando o expositor, e chegou um pessoal e eu tava suando as bicas. Tava assim, colete, com uma camiseta do CT mesmo, que era uma sexta-feira, suando as bicas. Aí o cara parou, olhou assim e falei, cara, você sabe fazer isso?
Eu achei que você, tipo, ficava o dia inteiro no ar-condicionado, brilhando com o teu coletinho de ouro, né? Eu fiz essa piada com você um dia que a gente tava gravando aqui. Eu falei assim, mano, não acredito que você tá montando. Aí você falou assim, todos os painéis do CT fui eu que montei. Cara, a grande maioria fui eu que montei de ponta a ponta mesmo. Na verdade, a obra do CT tem... Eu posso falar que tem suor e sangue meu para tudo quanto é lado, porque eu participei efetivamente. Na colocação desses painéis, a montagem da parte de paisagismo, foi tudo eu que montei, né? Eu pude realmente participar efetivamente disso e foi uma alegria gigantesca, cara. Mas por que eu falo que é improvável? Os painéis que a gente está falando, gente, assim, para quem ainda não conhece o CT Segurança, venham visitar, é na Avenida Eusébio Matoso, número 650. Tem um showroom permanente aqui, são mais de 40 expositores. Hoje são mais de 40 marcas. Marcas, e tem os painéis dessas marcas, os expositores. Então, enfim, a gente não vai falar para não ressaltar uma em detrimento da outra, mas assim, é sensacional, vale muito a pena conhecer. É um ecossistema muito legal para você entender o mercado e se inserir no mercado. Essa é uma das melhores qualidades que a gente tem aqui, não só através do canal, mas através também de você vir presencialmente aqui. Isso é um dos motivos que eu fiz questão de vir começar a frequentar mais o CT para poder entender. E os lançamentos, vários lançamentos acontecem aqui, né? Também. Mas continua essa parada Então, eu sou o quarto filho de uma família que queria 2. Então você já imagina, né? O quarto do que queria 2. Exatamente. Só 2 gêmeos e 2 gêmeos, né? Não, nasceu meu irmão, minha irmã, depois veio um outro irmão e depois eu. Não é possível que alguém consiga ter 2 acidentes, velho. Não, então. Pois é, cara, você vê, demorou para ter televisão, né? Então eu brinco já com isso, né? Cara, tive uma infância, eu nasci e morei no Carrão a minha vida inteira. Zona Leste de São Paulo. Exatamente. Até os meus 21, 22 anos, né? Aquela casa, terreno gigantesco, mas uma casa muito antiga. A gente dividia terreno com os pais da minha mãe, com os meus avós. Isso antigamente, né? Muito natural. Eu morei também Eu lembro que minha primeira experiência de cabeamento foi quando eu queria passar o fio de telefone de um quarto para o outro, de um cômodo para o outro. Tinha que atravessar 2 cômodos. Então eu tinha uma chave de fenda, cara, desse tamanho. Você furou a parede. Você pegava aqui e batia, ela atravessava. Nossa. Porque era mais a areia do que cimento na obra. Casa muito antiga, né? Mas eu não tenho o que reclamar, assim, por mais que a gente fosse humilde, nunca faltou nada, assim, né? Só que o meu pai trabalhou na Ford boa parte da vida e a escola... O Henry, né? Seu pai é o Henry, não é? Não é, cara. Mas ele dividiu mesa com o Luke de Ferran, que é o pai do Gil de Ferran da Fórmula Indy. Cara, é top, hein? Ele dividiu mesa com o cara. E aí a Ford era uma mãe na época, né, e bancou a escola, o ginásio de todos os filhos. Aí meu pai falou assim, cara, pega a melhor escola que tiver e coloca eles. Então a gente estudava num colégio lá no Tatuapé, chamado Santo Antônio de Lisboa, que era bem elitizado, né? Só que assim, cara, a gente era quebrado de grana, né? Então era um contraste muito grande. Claro que rapidamente a gente fez a nossa turminha dos quebrados, né? Mas eu nunca tive muito problema de bullying ou de qualquer coisa, porque enquanto o cara chegava e voltava de férias e falava assim, cara, eu tive em Bariloche, eu tive na Disney e tudo mais, para eles isso era normal. E quando eu começava a contar dos meus acampamentos escoteiros, os caras paravam para ouvir. Porque fugiu totalmente da realidade, né? Exatamente. Todo mundo ia para Bariloche, agora acampamento. Exatamente. E eu comecei a acampar o escoteiro começa com 7, eu comecei com 5, porque a família ia. Até uma senhora que trabalhava em casa... Você diz a família o quê? Seu pai, sua mãe? Meu pai, minha mãe, todos os irmãos. E eu tinha uma moça que trabalhava em casa, que é minha segunda mãe, Edith, né? Que ela ia também. Teve alguns que ela também ia, cara. Ia todo mundo. Então, mesmo eu não tendo idade, eu já estava indo. Eu estava indo acampar. E é uma vida completamente diferente, né? Porque alguns acampamentos são em lugares mais organizados. Outro é aquele papo assim, cara, tá aqui, ó. Aqui tem uma lona, tua mochila tá aí, se vira, meu amigo. Né? E você tem que passar 2, 3 noites. E fica aí. Você passa 2, 3 noites, chuva torrencial e você tem que se virar. Caminhada de dia inteiro com mochila pesada, aquela que você tipo calcula o horário, distância de volta, você faz uma vala no chão, faz um braseiro, joga comida no papel alumínio ali dentro, tampa, vai e reza para na volta ninguém ter comido. Né? Nenhum bicho ter sentido o cheiro, porque a brasa afasta, né? Mas fica aquele cheiro gostoso. Então era banana, cenoura, frango. Né? Eu tive um problema, um problema entre aspas, né? No lado, Patagônia, no lado da Argentina, a gente subiu pro Monte Fitzroy. Quando voltou, o que a gente faz? Você tá acostumado com lixo, a gente pega e coloca pedra em cima para não voar. Enfim, tudo que a gente leva pro acampamento a gente traz, não fica nada. É no trace, né? Que a gente fala, né? Sem deixar os rastros. Uma águia, cara, rasgou o saco de lixo nosso, que tinha um resto bem pouquinho de comida, coisa assim. É muito louco, né? É muito louco. E aí volta, come. Então você passa o dia andando com mochila nas costas, né?
Então, eu desde cedo eu tive acesso a essa vida, né? Mais silvestre e tudo mais. Então, assim, puta, tem medo de cobra? Não tenho, já comi cobra, entendeu? Já pegamos no acampamento, fizemos com mesmo. E eu sempre tive um detalhe, não sei se você percebeu, né? Mas eu sou baixinho. Sentido. É mais fácil eu começar a concentrar e expandir de dentro para fora. E não tentar, tipo, um em Carapicuíba, por exemplo, eu sou da Zona Norte, vou pegar um em Carapicuíba, um em Guarulhos, só o tempo que eu gasto de deslocamento e grana de combustível não faz o mínimo sentido. Faz sentido. Exatamente. Aí depois, com o tempo, você vai entendendo algumas coisas. Sei lá, hoje se fala muito do CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente. E às vezes, sem saber, as pessoas fazem isso porque o CAC é baixo. Porque às vezes você teve uma indicação do cliente de São José dos Campos. Foi muito fácil você vender lá. Então você teve um CAC muito baixo para fazer essa venda. Só que tem o custo efetivo do projeto, da venda, o custo efetivo da coisa. Esse custo é muito mais alto. Porque é deslocamento, é manutenção, é suporte, de você atender o cara. Se der uma merda, ela vai ter que ficar voltando. Exatamente. Então, assim, é por isso que o empreendedor, o gestor, ele precisa conhecer métricas, conhecer indicadores para saber analisar eles. Porque hoje eu vejo muita gente que está entrando no mundo de empreendedorismo e não olha para indicadores. Ou só olha para os indicadores que vê a galera falando mais. Hoje eu falei CAC porque, nossa, hoje todo mundo fala disso. Quanto me custa trazer um cliente? Legal, mas quanto custa manter esse cliente? Quanto custa ao longo da jornada desse cliente na sua empresa? São indicadores que têm que ser analisados. Essa questão de indicadores é um negócio muito louco, né? Porque ao longo do tempo a gente foi ampliando o nosso vocabulário para algumas coisas, né? Tipo assim, o CAC, os indicadores, os KPIs... e o LTV, o Long Time Value, tipo assim, qual que é quais são os indicadores que balizam o seu negócio para assim, esse negócio dá certo porque seguiu esses indicadores. O que você acha, na sua opinião? Legal, bacana. Eu só acho que assim, esses indicadores sempre existiram. A questão é que o que vem acontecendo é que a gente tinha muito a figura do empresário, do comerciante. A gente tem cada vez mais uma migração para o empreendedor, que são coisas diferentes. O empresário é aquele cara que tem empresa. O empreendedor não necessariamente ele tem empresa. Né? Aí você tem até o intraempreendedor, que é o empreendedor, só muda porque ele está num CNPJ de outra pessoa. O empreendedor é aquele cara que ele não está olhando a empresa dele, ele olha um ecossistema inteiro, que soma a empresa dele com a cadeia produtiva, com o seu fornecedor, com os seus colaboradores. E aí ele olha esse todo e depois ele começa a ver, como eu replico isso para ou meu negócio crescer mais ou eu ter mais negócios. Uhum. Então, acho que no que a gente começa a ter as pessoas migrando mais e enxergando o empreendedorismo e não ser comerciante, ser empresário, é onde o empreendedor ele olha muito indicadores. Olhando o meu negócio hoje, a BHC, os indicadores que são mais importantes. Primeiro, o LTV. Para o meu negócio. Por quê? Porque a gente é muito focado em receita recorrente. O LTV, para a galera entender, é quanto tempo você fica com aquele cliente. É o Lifetime Value. É o tempo que aquele cliente gasta com você ao longo da jornada dele. Então, quanto tempo ele fica ali gastando. Então, você foi lá e vendeu um contrato de manutenção, esse cara fica 60 meses com você. É o quanto dentro desses 60 meses ele ficou contigo, o tempo, e o quanto ele gastou de grana com você nesse tempo. Que ele complementa com o churn, que é quando o cara... Qual é a quantidade de vezes que o cara também cancela um contrato. Aí o churn é o segundo mais importante, que é o quanto você está perdendo, a taxa de desistência. É o quanto você está perdendo desse cara de receita recorrente. Então, eu tenho uma carteira de 500 clientes, quantos eu perdi? Eu estou perdendo por mês. Cartela, né? Exatamente. Então, você olhar o churn é fundamental. É lógico que depende do negócio. Tem negócios que é normal você ter um churn mais alto, mas também porque você tem entrada de novos muito maior. Então, às vezes, você pegar um serviço, sei lá, de assinatura de televisão, Netflix da vida, tenho dúvida que esses caras têm um churn um pouco alto. Mas deve estar dentro lá, ele cria um limite porque é uma coisa fácil, você cancela o Netflix ligando, digita 2 cliques, está cancelado. Então só que ele também tem uma entrada de clientes muito maior. Então você olhar o LTV e o quanto está variando o seu churn, para quem é focado em receita recorrente, e o mundo está cada vez mais olhando para receita recorrente, são 2 indicadores fundamentais. Depois vem o CAC, não tem jeito, porque o CAC é o quanto te custa adquirir um cliente.
E a gente hoje olha, a gente basicamente, sei lá, você tem as empresas da economia tradicional, as empresas da nova economia, né? Quando você olha o mundo da nova economia, as startups, elas normalmente têm um CAC muito alto, ao ponto de não pagar o que elas vão receber do cliente. Eu gasto mais para ter o cliente do que o cliente me paga. Mas isso é uma visão de longo prazo também. Só que é uma visão de longo prazo, exatamente. Por quê? Porque o que eu quero é crescer. Eu não estou olhando ter lucro. Estou olhando crescer. Estou olhando ter market share, estou olhando dominar o planeta, porque quando eu fizer isso, o lucro vai vir. Ou eu vou ter um valor intangível que supera o prejuízo financeiro que eu estou tendo. Que na hora de fazer uma partilha da empresa. Uma partilha, uma venda da empresa e tudo IPO, mais, porque tudo o valor da empresa, o valuation, o que ela entrega para a sociedade é maior do que se ela está dando lucro ou prejuízo. Eu queria, você falou agora essa questão da startups, e a gente vai chegar nesse assunto, eu queria focar um pouco mais nessa questão pessoal sua, Legal. porque a galera também já está acostumada a te ver no Integrando, no Café, essa questão de empresas, né? E quem não assistiu, tem um episódio, acho que é o episódio 15, se não me engano, do MagoCast, onde você fala muito sobre essa questão do empreendedorismo e tudo mais. Inclusive, é um dos programas mais assistidos que a gente tem no MagoCast. E na época a gente não tinha nem YouTube, não tinha nada, era só o Spotify, só o áudio, legal. Só o áudio. E isso é Animal. muito legal, porque mostra o quanto as pessoas estão interessadas em negócios, em crescer. Só que, no meu ponto de vista, para você crescer, você tem que entender de pessoas. Sim. Então, eu queria entender um pouco mais de você, dessa sua trajetória. Você foi lá, trabalhando nessa empresa, foi lá, começou a empreender, e aí você teve o seu primeiro negócio. Você se emancipou, né? Exatamente. Então, foi um passo, tipo, o passo do gigante, como diria o Kleber, né? Cara, foi um passo muito importante. Não vou te falar que foi o passo mais, ou os mais importantes, porque tiveram outros, e normalmente os passos mais importantes vieram logo depois de grandes tombos. Mas quando eu começo o meu primeiro negócio, ele foi zero arquitetado, zero projetado. Aconteceu a vida. Vou fazer. Conciliou com a minha vontade de transformar coisas. Então, eu trabalhava nessa empresa de automação comercial e a empresa, pequenininha, super mal gerida, e aí começa a não pagar salário e quando tem pouco dinheiro ele vai escolher quem para pagar. Para não pagar. O moleque de 16 anos que, não, esse daí se eu não pagar no dia, tudo bem, né? Ele mora com os pais, sei lá, se pensava isso. Então, fiquei meses sem receber nessa empresa, até pedir para... não, nem pedir para sair, a gente fez um acordo de eu ser um técnico autônomo deles. Tipo assim, cara, me paga por atendimento, não sei o que tem, porque salário você não tá conseguindo pagar. E aí foi onde me abriu a mente de ser um técnico autônomo. Aí comecei a arrumar computadores de tio, prima e tal, e aí vi que dá mais calote ainda, mas tudo bem. E aí, até nisso, eu cheguei numa empresa que tinha 10, 15 computadores, e aí ela fechou um contrato, né, com uma telefônica, onde ela recebeu um determinado departamento da telefônica, onde ela precisaria receber 700 funcionários da telefônica em um mês. E aí foi onde surgiu a chance de eu atender esses caras. E aí, o ato de abrir empresa não foi porque eu pensei, é porque depois que eu fiz a primeira venda de computadores para eles, o comprador chegou e falou: escuta, você já mandou a nota fiscal? Você falou, o que é nota fiscal? O que é isso? Exatamente. Você já recolheu suas DARFs? Exatamente, porque foi lá e ele falou que precisava comprar, eu acho que foi 3 computadores a primeira vez que eu vendi para ele. Aí eu falei, quanto você paga? Sei lá, R$1.500 cada um. Eu falei, beleza, faço 1.400 vezes 3, vendi. Depois que vendi, eu falei, agora eu preciso comprar. Aí beleza, saí ligando os fornecedores, HD comprei na Santa Efigênia, a placa-mãe comprei em outro fornecedor. Saía recolhendo tudo. Saí recolhendo tudo e entreguei para eles. Eu lembro que eu acho que ganhei uns R$50 nessa venda. Tipo, nada. Tipo, eu pedia pro meu irmão me levar para entregar os computadores no cliente. E aí, quando eu entreguei, o cara perguntou da nota fiscal, entendeu? Aí eu falei, puta... Você não falou antes, velho. Não era só computador que você queria, agora você quer comprar nota também, pô. Não, porque eu não sabia, desconhecimento total. E aí, só fazer um parênteses que eu tinha te falado, aí que eu falo, por isso que hoje, de alguns anos pra cá, eu dou tanto valor pra parada de mentoria. Isso eu não tive. Isso não existia, não tinha disponível. Se tinha disponível, devia ser para grandes empreendedores, talvez, não sei. Talvez também... Um círculo muito fechado. Mas eu não achava informações sobre isso. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que ali, se eu tivesse gente para falar, cara, escuta, ó, você precisa
Desde o D0 você precisa ajustar a sua empresa, você precisa ter um contrato bem feito, você precisa definir sua classificação fiscal. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa empresa tinha explodido. Dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Só que eu não tinha com quem conversar. Ia conversar com quem sobre isso? Porque eu chegava pro meu pai e falasse, o cara pediu nota. Ele falou, tá vendo? Eu falei que esse negócio era difícil. Porra, eu falei que não ia Para com isso aí, vai trabalhar. Exatamente. Não, várias vezes eu escutei isso. Várias vezes eu escutei. E não no sentido pejorativo, tá? Quando eu falo isso... preocupação. Total. Eu entendo 100%. Eu acho que Você não tá ganhando nada com isso daí. Eu, no lugar dele, faria o mesmo. Mas assim, ele falava, mas isso é importante deixar registrado. Mas meu pai era um puta apoiador. Porque, por exemplo, eu ia lá comprar o computador. Aí o cara falava, aí como vai pagar? Eu não tinha dinheiro. E da empresa ela ia pagar, eu nem negociava isso quando você vai me pagar. Fechou? Então, O negócio era vender. Exatamente. Algumas vezes eu peguei cheque do meu pai pra pagar o cara lá, dava um cheque pra 7 dias, naquela época era muito comum, cheque predatado, dava cheque pra 10 dias porque o cliente falou que pagava em 8. E aí era aquela correria de cair o dinheiro na minha conta, transferir pra conta do meu pai. A minha zonas sogra, aí. a minha sogra, ela tem comércio também, ela tem um pet shop, né? E até hoje tem cliente que paga com cheque. E é muito louco esse processo. Porque o cara vai lá, faz a compra, sei lá, de quantos sacos de ração. O cara dá um cheque lá para 30 dias. Muitas vezes ela pega esse cheque, ela dá para um fornecedor como parte de pagamento. E os fornecedores gostam de pegar isso, porque movimento... Troca, porque aí não passa pela conta. Apesar que eu vou te falar, isso também às vezes é algumas... Esse lance de mitos que também vão sendo criados, às vezes, nos empreendedores ou empresários e tal. Porque esse lance de pega o cheque... Fazia muito mais sentido na época que a gente tinha o IOF, tinha a CPMF. Porque aí você passava pela conta e você perdia lá 0,38% da transação. Ia comendo dinheiro. O negócio já parou faz anos e tem gente que ainda faz isso porque, enfim. Então, às vezes também a galera nem se atualiza nas informações ou não entendem o quanto uma mudança de lei afeta o seu negócio. Que esse é um ponto do empreendedor. Cara, você tem que estar antenado em tudo que está rolando no mundo. Porque tem muita coisa que vai impactar seu negócio e que se você ficar esperando alguém te falar, saiu uma lei que vai impactar seu negócio, já é tarde. Você já precisa estar entendendo que, aquela notícia que saiu aqui, daqui uns 6 meses isso vai impactar meu negócio. E eu vou falar, por exemplo, quando começou a pandemia, eu lembro que a gente tomou uma decisão na BHC que ajudou bastante a gente, que foi estocar algumas coisas. O cabo de rede foi uma das coisas que a gente achou. Ele falou, cara, câmera, às vezes dá para você substituir. Agora, o cabo, a gente... Primeiro porque você tem lá determinadas marcas que você trabalha que você não vai ficar baixando a qualidade. Sim. Então, é mais difícil você ter um substituto. Um equipamento, uma câmera, você tem aí 10, 15 fabricantes bons, muito bons. São similares os modelos. Cabo já não é uma coisa tão simples. E a outra foi a visão de que, por exemplo, cobre vai faltar. Tanto que o preço aumentou. Uma caixa de cabo Aumentou que eu pagava 600 foi para 800. Exatamente isso. Então, assim, a gente conseguiu não só fazer estoque, começando a pandemia, um monte de gente com medo, então a gente conseguiu ainda pagar mais barato do que seria o preço original, porque o cara tava com medo de não vender, e quando você chega e fala, não, eu vou colocar um pedidão aqui de várias caixas. Então, assim, lógico, isso não é uma ciência exata, mas dei um exemplo básico, assim, mas só para dizer de que você precisa estar criando cenários, né? É lógico que às vezes você vai tomar uma decisão e não vai ser a mais acertada, mas você criar cenários. Mas aí, voltando lá atrás, eu falei do lance da mentoria, porque eu não tinha com quem conversar. Então, quando ele me pediu a nota, aí eu tive que sair ligando. Aí eu lembro que eu tinha um amigo da mesma idade que eu, um ano mais velho, mais novo, que o pai dele era contador. E aí eu fui conversar com o pai dele, aí ele me explicou, cara, você precisa abrir empresa, funciona assim, você tem um CNPJ, que é igual ao CPF, só que é da empresa. Aí que eu entendi o que era uma empresa, entendeu? Porque para mim ter uma empresa era abrir uma porta, era abrir uma loja. E aí, beleza, então vamos abrir empresa, né? Você tem que abrir empresa, vamos abrir empresa. Não, você não pode, Você não pode, você é menor de idade. Cacete. Aí, beleza, não, mas tem esse esquema aqui, seus pais podem te emancipar. E na hora que você chegou pro seu pai pra falar? Não, foi tranquilo. Primeiro porque meus pais também, eu acho que não sabiam direito o que seria emancipar de fato, assim, né? E também, assim, eu tinha 17, sei lá, acho que faltava uns 7, 8 meses pra fazer 18. Então, também não era nada absurdo. Mas beleza, tive que conversar com eles e até que isso foi tranquilo. Mas era muito claro como eles não entendiam que isso era algo para a vida, que isso era um negócio, que isso talvez era mais uma brincadeira de criança, mas que eles confiavam em mim. Então assim, eu confio em você.
então beleza, tá aqui assinar o que tem que assinar. Mas não que eu levo a sério o que você tá fazendo. Mas, de novo, não por mal. É porque isso era muito distante da realidade de toda a família. Eu não acredito nesse caminho. Eu acho que às vezes nem é só não acreditar, Magu. Não conhece que existe. Não sabia de fato o que era. Entendeu? Então, a gente às vezes tem isso, que a gente teme o desconhecido. Sim. Então, assim, não sei o que é. Não sei o que proteção é. Dos proteção, pais cuidado, normal. Entendeu? E aí foi onde eu tive que abrir empresa, etc e tal. E aí começar a entender como rolava a questão de impostos e tal. Mas não que também eu entendi da melhor forma possível. Mas assim, eu tive 3 anos muito bons nessa empresa. Muito, muito bons mesmo, assim. Tanto é que é isso, tipo, com 16 anos eu não recebia salário nessa empresa. Com 19 eu ganhava o dobro que meu pai, entendeu? E meu pai tinha um cargo, já nessa época ele já era um supervisor na Telefônica, que ele fez carreira a vida inteira na Telesp, foi Telefônica, e se aposentou nessa empresa que a Telefônica, porque meu pai acabou sendo um dos 700 que foi migrado para essa empresa. Seu pai usou o seu computador. Provavelmente. Teve uma época, isso foi legal, lembrei agora, eles tinham um galpão bem grande lá na Barra Funda, e teve uma época que meu pai ficou trabalhando lá. E teve diversas vezes que eu chegava na portaria ou às vezes conversava com alguém, meu pai falou que já, tipo, quando falava Adalberto não é um nome muito comum, não tem um monte. Então, por exemplo, sei lá, meu pai, Adalberto, eu não sabia que era meu pai, não tinha outro Adalberto na empresa, mesmo que seja uma empresa de 500, 600 pessoas. Começou já a ter, o Adalberto, filho do menino do computador, entendeu? Tipo, isso foi bem animal. Então, assim, aquilo obviamente me deixou muito orgulhoso, e aí você começa a ser meio que tratado como um menino prodígio da família, o que obviamente infla seu ego e tudo mais, e aí começam alguns ensinamentos. Primeiro que às vezes, a juventude, eu acho que isso hoje está potencializado na juventude, que é o lance do positivismo absurdo, uma autoconfiança gigantesca, e assim, ter autoconfiança é bom, mas uma autoconfiança desproporcional. O equilíbrio, né? Inclusive em cima do desconhecido. E não valorizar, não pensar no amanhã. Tipo, esse lance, sabe, de muito... tem que viver o hoje, porque só se vive uma vez, a vida é curta. Cara, tem o lado positivo, mas tem um lado temerário aqui, que é você... a vida, exatamente por ser uma vida, né, ou por estarmos essa vida, a gente precisar... independente do que cada um acredita, mas essa é a vida, esse é o jogo que a gente está jogando, a gente precisa fazer o melhor possível. Então, eu não tenho que fazer o melhor possível hoje. Tenho que fazer o melhor possível ao longo de toda a minha vida. Então, eu preciso pensar como eu faço direito hoje, e o que eu estou fazendo direito hoje impacta em sair direito amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã e tudo mais. E isso começou a faltar. Então, eu comecei a ganhar um dinheiro, o que eu fiz? A primeira coisa foi comprar carro. Teve carro que eu fiquei 6 meses com o carro. E vendeu. E já vendeu, comprou outro para pegar o melhor, e aí você perde dinheiro quando tá vendendo carro. Essas coisas, não faz conta, não tá pensando, porque acha que isso vai ser eterno. Não, beleza, tô mandando bem agora, isso aí vai ser para sempre. Perde dinheiro, mas daqui a pouco eu pego outro dinheiro, já repõe, já... Não, isso vai ser eterno, sabe? Eu acho que eu nunca pensei que, cara, não, beleza, isso vai para sempre, isso não é normal, isso. Então, esse foi um dos problemas, mas assim... Tudo bem que também tinha o lance que eu trabalhava muito, muito mesmo, era 12, 14 horas todos os dias. Ao mesmo tempo eu estava fazendo faculdade, que eu entrei na faculdade de engenharia com 17 anos. Perdi um ano da faculdade por conta, foi o ano que eu mais tive trabalho dessa empresa, que eu viajei bastante o interior. Cheguei a perder um ano da faculdade, a faculdade eram 6 anos, eu acabei fazendo em 7, por conta desse ano que eu perdi. Então também a falta de tempo, eu me atolava tanto de trabalho, que também não sobrava nem tempo para pensar. E isso é um ensinamento que eu carrego para minha vida hoje, e que eu sugiro e falo muito com isso pro pessoal na BHC, que a gente precisa ter uma disciplina de planejamento. Você tem que conseguir tirar ao menos 5, 10 minutos por dia para você pensar no que você está fazendo da sua vida, que você está pensando no seu planejamento. E todo mundo tem esse tempo. Todo mundo tem esse tempo. Pode ser 5, 10 minutos, mas todos os dias você tem que fazer isso. Você tem que conseguir definir o que é prioridade, o que faz sentido, quais as brigas que faz sentido você entrar. Não que a gente acerte sempre, mas você conseguindo fazer isso 5, 10 minutos todos os dias, você tem melhores resultados. Você minimiza o risco de se dar mal em alguma coisa ou corrigir o curso do que você está fazendo. Exatamente. Porque tem um ponto que é o seguinte, na vida eu acredito que a gente vai errar muito mais que acertar. Não é muito mais, não é pouco mais, não é muito mais. Sei lá, de cada 100 coisas a gente vai errar em 95. A gente vai acertar umas 5, no máximo, se não for menos ainda.
Então, qual é o segredo? Então, para mim, essa é uma equação. Eu sempre fui de matemática, então quando eu jogo para números, para mim a coisa fica mais fácil de entender. Então, se 95 vezes eu vou errar e 5 eu vou acertar, você fala, meu, fudeu, né? Pode falar palavrão aqui? Não pode aqui, não pode no É que o Malcast. Silvano tá aqui, ele é um senhor gente- todo recatado, a gente não um fala. senhor do lar, Você fala recatado isso- e do lar. Ele fala,